povo de Israel, que estavam mortos espiritualmente, porém tornariam a viver. Apesar de todos os erros cometidos, o Senhor tinha uma promessa de novo para o seu povo. Santa Igreja da Paz do Senhor. Amém. Ezequiel teve uma visão de ossos secos no vale de ossos secos. Ezequiel foi levado para um cativeiro quando ele era jovem. Ezequiel foi um homem escolhido por Deus e viu Deus ressuscitando pessoas no vale. Agradeço a oportunidade de estar no Senhor. Amém. O diácono Leandro trouxe a respeito de sabermos administrarmos o nosso tempo, a nossa vida cristã, administrarmos a nossa parte financeira, e a administração, ela é um ponto crucial na nossa vida, na nossa trajetória. E a própria Bíblia vai relatar, no livro de Josué, do seu capítulo 1, que se ele atentasse à palavra do Senhor, guardasse ela e executasse, ele seria próspero. Então, é um dos livros que eu guardo muito, que eu me baseio muito, é o livro de Josué, porque a própria Bíblia, ela vai nos ensinar a administrarmos o nosso tempo em todos os momentos e em todas as áreas. Para mim foi uma aula muito rica e muito crucial, que é a administração daquilo que nós fazemos, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças e do nosso tempo com Deus. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, e as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Estou sentindo os irmãos um pouco de frio ainda. Amém. Irmã Lubiane, em nome de Jesus. Amém. A segunda aula foi do irmão Francisco, que fala sobre o contentamento e a generosidade do cristão que agradam a Deus. A gente aprendeu um pouquinho sobre contentamento quando a gente trouxe a palavra o texto que está em Filipenses 4:12, que diz, que Paulo fala, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Nessa questão do contentamento, é saber se contentar independente da situação que a gente tem. A gente se contenta porque a gente descansa no Senhor. Então, se eu estou passando necessidade, eu sei ficar tranquilo. Se eu estou em abundância, eu sei ficar tranquilo, porque o meu contentamento vem da minha confiança no Senhor e não nos bens materiais que eu possuo. A gente também trouxe o exemplo falando sobre a generosidade cristã, sobre a questão da oferta da viúva, que ela oferta tudo que ela tinha. E aí uma das coisas que eu estava lendo ali que me chamou muito a atenção é essa confiança que ela tem no Senhor. Ela é generosa porque ela simplesmente descansa e confia no Senhor. Quando eu fui ler ali a Bíblia, eu estava prestando atenção no versículo final, quando Jesus fala a respeito da oferta dela. Ele coloca assim: porque todos aqueles que deram a oferta de Deus, lhe deram do que sobeja, mas esta na sua pobreza deu de todo o sustento que tinha. Então o Senhor deixa claro que ela deu do sustento dela, ela demonstrou a generosidade dela, ofertando com que era o sustento dela, mas não porque simplesmente porque foi levada, mas ele traz nessa questão de ela saber em quem ela confia. Então eu posso entregar tudo, eu posso dar tudo que eu tenho, porque eu sei em quem eu confio. E ontem, quando a gente fazia a aula junto, eu falei para vocês que é muito fácil a gente falar assim, ser generoso na casa do Senhor. Mas até que ponto o Senhor pode nos usar? Então, quando eu até brincava com ele ontem, eu falava assim, se a gente pensar no bem mais precioso que a gente tem, a gente tem uma casa, eu tô falando isso em bens materiais. Eu tenho uma casa que eu amo muito, eu tenho um celular que eu amo muito, eu tenho um sapato que eu amo muito, eu tenho uma blusa que eu amo muito. Mas se o Senhor chegar e falar, dá para minha obra, você consegue? Será que a gente é generoso a tal ponto de dispensar dessa forma?
Então é muito fácil a gente falar em generosidade, mas será que quando o Senhor nos prova, a gente realmente está com o coração desprendido para entregar? Então que o Senhor possa encontrar em nós essa dispensação como a viúva tinha. Eu posso entregar do meu sustento porque eu sei em quem eu confio e sei quem me sustenta. E eu agradeço a oportunidade. Que bênção. Meus irmãos, os adolescentes também estão com oportunidade, em nome de Jesus. Muito bacana que foi o Evangelho de João e Atos. A Victoria vai estar lendo os dois textos e o pastor pode escolher. Bom, primeiro eu lerei o versículo base do livro de João, que é capítulo 1 e versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E de Atos, também no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Maitê, está com oportunidade, está aqui. Compartilha conosco, por favor. No Evangelho de João apresenta Cristo não de nascimento, mas sim do princípio como verbo, o qual a divindade está envolvida em cada aspecto da criação, e mais tarde torna-se carne a fim de tirar os nossos pecados, como o Cordeiro de Deus imaculado. Jesus prepara seus discípulos para a sua morte vindoura e para o seu ministério após a sua ressurreição e ascensão. Em seguida, ele voluntariamente se entrega à morte na cruz, em nosso lugar, pagando por completo a nossa divindade pelo pecado, para que confiem nele como seu salvador do pecado, seja salvo. Ele então ressuscita dos mortos, convencendo até mesmo o mais cético de seus discípulos de que ele é Deus e o Senhor. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Obrigado. Sofia, serve a Deus, em nome de Jesus. Pai de igreja, Amém. vou falar um pouquinho da primeira aula, né? O Lucas fez uma pergunta para nós, o que é verdade? Né? E para mim, a verdade é a vida é Deus, e sem ele a gente não é nada, né? E também, na vida a gente temos dois caminhos e duas escolhas, a verdade e... Peraí. Tem a verdade e a mentira, o certo e o errado. Por mais que a gente saiba a gente sabe, né, que o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Por mais que às vezes a verdade dói, mas é o melhor caminho de se escolher. E é isso. Amém, meus irmãos? Amém. Que bênção. Bom, na segunda aula a gente aprendeu sobre o livro de Atos e o livro de Atos, ele apresenta a história da igreja cristã e a propagação do evangelho de Jesus Cristo, bem como crescente oposição a ele. E é legal a gente ressaltar também que o livro de Atos ele é o único livro histórico do Novo Testamento. E ele tem 28 capítulos. E Atos ele é um livro de forte apelo missionário. E nesse sentido, ele merece a atenção, a atitude dos discípulos que, dispersos por causa da perseguição, que iam por toda parte anunciando a palavra. E independente de qualquer coisa, eles continuavam pregando o evangelho a todos. E um dos acontecimentos muito marcantes também do livro de Atos foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a conversão de Paulo, que como todos sabem, Paulo antes ele não era cristão e ele julgava aqueles que eram cristãos. Depois ele voltou, depois ele se converteu a ser cristão e através dele o evangelho alcançou os confins da terra com 3 viagens missionárias
apóstolo Paulo e com seus companheiros de ministério. E o que mais me chamou a atenção nesses dois livros, João e Atos, é que os dois têm o mesmo ensinamento em questão de ajudar na nossa caminhada cristã. Contam histórias que nos ajudam e nos fortalecem muito na nossa caminhada e nos guia para ter um bom relacionamento com Deus. E nessas últimas aulas de EBD, a gente também estava vendo os panoramas de cada evangelho. E eu percebi o quão importante é a gente aprender sobre cada livro da Bíblia, gente. É muito importante a gente aprender. Porque existem, sim, muitos pregadores que vão ali, mas não tem uma base do que é um capítulo, que é aquilo que ele está pregando. Porque hoje em dia a gente sabe que muitos querem unção, mas poucos querem aprender aquilo que está pregando, aquilo que está sendo ensinado. Então, os dois livros, eles apresentam muitas histórias muito lindas. E é muito bom a gente aprender e levar cada coisa para a nossa vida. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu dei a primeira aula, nós estamos estudando o livro de Salmos, e eu dei o estudo sobre o Salmos 31, que fala sobre a bondade de Deus nos Salmos. A Melissa vai estar lendo, e o pastor Francisco pode escolher até 2, pastor, para falar sobre a aula, tá bom? Eles estão dispostos. Pai do Senhor, igreja. Eu vou ler Salmos 31, do 1 ao 6, que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor de teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeias aqueles que atentam para ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Rafa, serve a Deus, Rafa. Senhor, meus irmãos. Amém. Falar da bondade de Deus é inexplicável. É só o motivo da gente estar aqui. Eu falo por mim mesmo, é uma honra, né? Porque não mereço, realmente não mereço. Por nossos atos, as nossas desconfianças, por mais que Jesus faz as nossas promessas para nós, mas a graça dele sempre tem nos alcançado, sempre tem nos abraçado. E Deus ele tem mostrado a sua bondade nos detalhes que ele mostra. Mesmo às vezes a gente não percebendo, Deus ele é especialista em mostrar detalhes. E é isso, Deus é bom o tempo todo. Eu me sinto imerecedor de tudo, mas a graça dele nos alcançou de forma inexplicável. Aldemir. Pastor, quem te revelou não foi a carne, foi o Espírito. Amanda do céu. Amanda Eu do sei, céu. pastor, por causa de você. Manda o pico. Fala dois. Nós entramos numa. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, igreja. Amém. A Amanda entrou em uma pauta que ela falou sobre abuso de crianças e. A Amanda não, né? Nós entramos numa polêmica lá e a Melissa até falou algo que chamou muita atenção. Ela falou assim: como nós vamos explicar para uma criança que foi abusada a vontade de Deus? Como nós vamos explicar para uma pessoa que tem inocência pura, porque o abuso de criança em si vem dos lares, ou como eu posso dizer, o descuido dos pais. Porque devemos explicar para uma criança sobre o abuso de criança desde quando ela. Já temos que manipular ela a não deixar a pessoa tocar, para que lá na frente ela não se revolte contra Deus. Porque muitas das vezes falamos que Deus é bom, mas uma pessoa que sofreu abuso, uma pessoa que foi assaltada, como ela vai explicar a bondade de Deus para uma pessoa dessa? Que não está passando pela bondade. Então que
Deus literalmente é bom, porque pela misericórdia dele estamos aqui. E se hoje estamos aqui é porque ele é bom a todo tempo, literalmente. Eu passo a das palavras as minhas palavras, porque a bondade dele não seguirá, literalmente. E só para concluir bem rápido, eu falei, né, na revistinha fala que independente do que acontece, a bondade de Deus é imutável, independente dos meus erros, independente dos meus atos. Sobre o que a sociedade tem sido hoje, é por conta do pecado do homem, são as consequências do pecado do homem. Mas a bondade de Deus, ela é imutável, ela não muda, indiferente das minhas ações, indiferente como a sociedade está. Ainda assim, sendo uma criança sendo abusada, ou alguém cometido a uma doença gravíssima, ou qualquer coisa, a bondade de Deus, ela também é estabelecida sobre essa pessoa. Também vai alcançar essa pessoa, essa família e essa geração. Assim também, adentrando bem rápido, como foi falado no Encontrão sexta-feira, sobre a geração. Nós precisamos nos posicionar e pedir perdão sobre as nossas gerações passadas, para que a bondade de Deus, ainda que não tenha sido sobre a minha geração anterior, mas a bondade de Deus ela vai ser sobre a minha geração e a que vem sucessivamente sobre mim. E essa é a bondade do Senhor. Amém? Mas, Senhor, igreja, eu Amém. dei a aula nova que fala a revelação do Messias nos Salmos. Aí você vai fazendo. Pode ler. Eu vou ler Salmos 22. Meu Deus, por que me desamparastes? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Gostaria de dar oportunidade para o irmão que está atrás da Melissa. Glória! Glória! Eles não estavam passando. Ele não estava. Então, William. ele vai ser que tá pastor por conta de você. Pegaram no final. Brincadeira. Vai ser, irmão. A Lorena está trazendo sobre os salmos, onde os salmos alguns salmos, né, vai representar a. Calma aí, deixa eu voltar. Calma aí que o negócio foi. A Lorena está trazendo sobre os salmos, onde vai trazer sobre o Messias. E alguns salmos vêm trazer a profecia do Messias, né? E alguns salmos também vai trazer a demonstração do Messias. Eu fiz algumas anotações. O Salmos 8 vai falar sobre a dignidade de Cristo. O Salmos 16 vai falar sobre a ressurreição. Salmos 22 vai falar sobre o sofrimento, vai predizer o sofrimento do Messias. Salmos 40 vai falar sobre o prazer de Jesus fazer a vontade de Deus. Salmo 72 vai falar sobre o reino messiânico de paz. O Salmo 89 vai falar sobre a aliança de Deus com a dependência de Davi. E o Salmo 110 vai falar sobre a vitória de Jesus Cristo sobre os seus. E ela trouxe uma pequena introdução que a lucidez dos escritores dos Salmos nos traz um manancial sobre a profecia dos Salmos. E não só os Salmos em si, né? A gente vai tratar sobre algo messiânico, mas se a gente pegar aqui Gênesis e Apocalipse, né? Nós vamos ver que o Mashiach, o Yeshua, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, vai estar sendo retratado em diversas tipologias, que seja na tipologia do próprio Adão homem, como na tipologia do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, como filho de Abraão, que é Isaac, que foi imolado, né? E diversos outros exemplos que me faz uma memória, a minha pequena memória aqui agora. Mas seria isso, mais referente à profecia sobre o Messias. Quem tiver curiosidade para saber, você vai conseguir ver alguns textos cruzados que o que fala talvez em Mateus vai representar alguma coisa em Salmos referente a Jesus Cristo, ou como o próprio Isaías fala que Deus amou moer o Jesus por causa das nossas mazelas, por causa das nossas dificuldades, né?
E vai ter outras partes retratando que o manto do Senhor Jesus Cristo ele foi rasgado ali. Então, em todo tempo, o que traz no antigo você vai conseguir ver no novo, ou como já ouvi falar e gosto de falar, que o novo nada mais é do que a sombra da luz do Evangelho, né? Que é o Novo Testamento. O antigo nada mais é do que a sombra do Novo Testamento. Amém? Amém. Amém, irmãos?